acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito. Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível,
o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149,00. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Está aqui pela primeira vez, não é inscrito, já se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só, vai recomendar para mais pessoas. É muito importante. Todas as vezes que você entrar em nosso conteúdo, seja nos podcasts ao vivo, nos cortes ou nas reprises, se você entrou, não vai lhe custar deixar ali o seu gostei, o seu like. Assim, a plataforma sempre vai entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Você que já faz parte aí da nossa família de mais de 370 mil inscritos, muito obrigado. É você quem faz o Eu Acredito Podcast acontecer. Até porque esse programa acontece para você, por você, para mais ninguém. E tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente, porque está de volta um amigo, um irmão, pastor, alguém quem eu tenho muita admiração, consideração, estima, respeito. Agora tenho... mais. Gente, não tem como. Ele trouxe dos States pra mim, isso aqui, ó. Eu tô emocionado. Ninguém nunca me deu um presente assim tão... Quer dizer, minha esposa me deu um PlayStation 5. Né? Mas olha que relógio lindo, gente. Combinou comigo, né? Ele é bonito tanto quanto eu. Seja sincero. Coloca aí nos comentários. Combinou ou não combinou comigo esse relógio aqui, ó? Presente de aniversário. Eu fiz aniversário dia 12 de outubro. Ele estava lá nos States e falou, já ganhou o presente de aniversário, varão? Falei, até agora só ganhou um videogame. Aí ele foi lá, me mostrou. Vou levar isso aqui para você. E trouxe. Olha que coisa linda. Tô falando dele, meu amigo, pastor Carlos Cardoso. Mais uma vez, amigo, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Paz do Senhor, Fábio. Já tá com saudade, já. Muita saudade, né, varão? Que alegria. O relógio combinou com você mesmo, né? Combinou, varão. Esse azul eu acho que destaca muito no preto, né? Não é que destaca no preto, o azul? É. Aqui, ó, o fundo é azul também. Aí, ficou top. Ficou lindo. O problema é que ele vai ficar olhando o podcast todo pro relógio. Ó, o pessoal aqui tá falando, ó, combinou, né? Então tá bom. Eu acho que esse acessório me deixou um pouquinho mais bonito, né? Apesar do que, pastor, eu acho que não são os acessórios que nos embelezam. É a nossa beleza que deixa os acessórios mais atraentes. Tua autoestima tá lá em cima hoje. É que eu tô sem dormir, Ele tá com muita autoestima hoje, graças a Deus. Tem que ser assim mesmo. Mas Nem tem que tudo ser é perfeito, mesmo. né, irmão? A minha esposa fala, meu Deus, eu queria ter um pouco dessa autoestima. Eu sempre olho no espelho e falo, tô lindo hoje.
Beleza a gente não tem. Pelo menos precisamos nos achar, né? Mas a gente tem que ser bicho. Jesus diz, amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Se você não se ama, acabou. É verdade. E é algo assim, hoje eu digo assim, tem muita gente que não consegue se olhar no espelho. E é terrível quando você não consegue mais ver a imagem que você está vendo no espelho. Você já está... É você mesmo se rejeitando na vida que você está vivendo, como você está vivendo. E se você não se ama, você não ama ninguém. Você não ama família, não ama ministério, não ama... Então, o princípio é se amar. A gente tem que aprender, primeiro, a se perdoar e depois se amar. O se perdoar entra na questão do seguinte... A gente vive muitas vezes... se eu tivesse casado com fulano de tal, se eu tivesse trabalhado na empresa... Tem muitos jovens que dizem, se eu tivesse ouvido meu pai, que as oportunidades que os pais deram, rejeitaram, eu vou viver, vou curtir. Aí lá na frente vem o si, né? E principalmente, Fábio, depois, vamos colocar entre 30 e 40, existe a crise da meia-idade. É uma crise terrível, que o cara para... O que eu fiz da minha vida? E 40 pesa muito, porque você já sabe que vai viver menos do que viveu. Sim. E muitas das vezes você teve muitas oportunidades, muita coisa e você rejeitou. Não aproveitou. Aí pesa. Aí você olha endividado, família cheia de problema. Você não vê um rumo. É terrível, não é? Muito terrível. Se você não se perdoar, que entraria no quê? Imagina que você tem uma história até essa idade. Um livro escrito com essa... Você tem que fechar o livro e acabou, vou começar outro livro. Você tem que entender isso. Eu sempre digo para você, o teu futuro está intacto. Então você pode terminar esse livro e dizer, eu vou começar outro livro. Com tudo que eu aprendi, eu vou começar diferente. E você pegar a folha em branco e dizer, agora eu vou escrever outra história. Só que é poético a gente falar, né? Agora pega uma pessoa que está com, vamos lá, vou colocar 45 anos de idade. Olha para trás, o cara não construiu nada. É isso que pensa. Não comprou um carro, não tem uma casa. Se tiver filho, se eu morrer, o que eu vou deixar para meus filhos? E eu vou além. O cara perdeu família porque vacilou. Falta de dinheiro destrói casamento. Falta de dinheiro. Então, assim, o cara tá sem nenhuma perspectiva de futuro. Como você disse, de 40 para cima, ele sabe que vai viver menos do que já viveu. Então, se em 40 anos o cara não construiu nada, o pensamento dele eu tenho pouco tempo para construir. É por isso que muitas pessoas, quando está nessa idade, se entrega à depressão, né? Sim. Aí tu falou algo muito interessante, que tem gente que se olha no espelho e não consegue se ver conforme a imagem e semelhança de Deus. E nós estamos vivendo esse período de pessoas cheias de complexos de inferioridade. É por isso que está havendo esse índice alarmante de culto ao corpo, né? Sim. E outra coisa, a pessoa não se aceitar, né? Você vê, muitas das vezes a mulher é linda, o homem tem uma presença, mas ele se acha a pessoa mais horrível do mundo. A autoestima das pessoas, ela está destruída. E ela acha que se ela fizer aquele corpo perfeito, que nem hoje se abre mais academia do que igreja. Você já reparou isso? Que toda esquerda tem uma... E tem academia agora que é só para a igreja, né? Já tem as gospel já. Academia gospel, que só rola aí no gospel e tudo, né? Talvez seja mais perigoso do que que é um dos lugares onde há o maior índice de traição na academia, né? Então, assim, a gente vê, Fábio, essa questão do culto ao corpo, ela é terrível, né? E a pessoa ela não se encontra tendo um corpo muitas vezes bonito se a alma tá feia. Não é? Isso é forte. Se a tua alma tá toda desfigurada, se a tua mente tá toda cheia de problema, o maior campo... A gente tá no propósito de jejum, olha só, Deus me deu esse tema, né? Quebrando cativeiros espirituais. Aí você pensa, vou combater o diabo. Os maiores cativeiros espirituais que existem estão dentro da nossa mente. A mente é o maior campo de batalha. O maior campo de batalha. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Isso é muito forte. Todo adulto tem uma criança ferida e machucada dentro dela. E se essa criança ferida e machucada não for tratada, a vida da pessoa não rompe. Não prospera. Por trás de todo adulto... tem uma criança ferida e machucada, cheia de trauma. Forte. Acho que dá para colocar. Por trás de todo adulto infeliz, há uma criança ferida, né? Tem.
E aí você vai puxar, é abuso, é espancamento, é escassez. Por exemplo, imagine uma criança que viveu, por exemplo, querendo comprar um tênis, uma bicicleta, e sempre ouve, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Essa criança, olha só como a gente é terrível. Você cresce, você trabalha e agora você tem dinheiro. Aí você pode comprar uma camisa, você pode comprar um carro, você pode viajar e você não vai. Por quê? Porque aquele ambiente sempre te fez ter medo que vai faltar. Você tá entendendo? Sim, sim. Porque você viveu dentro de uma escassez tão grande que a tua vida é escassa pelo que você aprendeu. É um cativeiro mental. Isso é forte. E isso é real, hein? É real. Existem a pessoas pessoa que pode comprar um carro, a pessoa pode ir para os Estados Unidos, por exemplo, pode fazer um monte de coisa. Ela não vai faltar dinheiro. Ela tem, mas ela acha que vai faltar. Ela não consegue desfrutar porque não se acha merecedora, né? Sim. E ela acha... E o medo que não vai ter. Porque ela já teve tanta escassez e agora ela tem um pouco... A segurança, o mundo dela tá naquilo que ela tem. Então ela não abre mão daquilo. Então ela tá presa. Medo de perder, né? Se ela não abrir mão de fazer coisas novas... E isso é o quê? É o cativeiro da mente. As pessoas estão aprisionadas na mente. Você tá entendendo? É profundo, né? Muito profundo. E dentro dessa questão do cativeiro na mente, está englobando no assunto que outra hora nós estávamos falando, da pessoa se olhar no espelho e não conseguir se admirar. Porque entra também a questão da lei da comparação, né? Você compara, o corpo do outro é mais bonito do que o meu. O casamento de fulana é melhor do que o meu. Casou com o cara certo, casou com a mulher certa. Eu casei com a pessoa errada. Então essa lei da comparação é uma desgraça que destrói a vida das pessoas. Outra coisa, eu sofri muito isso também. Que é uma vida de doido. O meu irmão se destacou, trabalha, tem dinheiro e tal. Eu ouvia muito isso. Essa comparação também que as pessoas fazem. Você vê querendo te ajudar. Minha mãe, por exemplo, muitas vezes dizia, olha pro teu irmão. Teu irmão tem carro. Teu irmão tem casa. Teu irmão tem isso. Teu irmão tem aquilo. Você nunca vai ter nada na vida. É terrível, não é? Sim. E tem muita gente que carrega isso. Palavra de pai, palavra de mãe, que já comparou. E aí isso já gera na pessoa comparar em tudo. Eu não mereço. Eu não sou digno. Eu não sou capaz. E olha como muda. Quando você muda a tua forma de pensar, o teu comportamento muda e a tua vida muda. É forte, né? É só mudar a forma de pensar. E se for uma forma de pensar bíblica, daí o cara triunfa. Se o cara programar a mente dele na palavra, meditar na palavra e praticar, é tremendo. Você falou esse negócio aí, olha pro seu irmão, olha... Isso acontece até, por exemplo, se o casal tem 2 filhos, um se destaca mais nos estudos do que o outro. Aprenda com seu irmão é inteligente. Mesmo que você não adjetiva o outro de burro, mas destacando a qualidade do outro, o outro vai o quê? Não, sempre meu irmão é inteligente, eu sou burro. Sempre vai se achar inferior. Isso é forte demais, né? E pra quem tem mais de um filho, isso é complexo demais, né? Porque sempre tem mais. Isso é verdade. Sempre tem um que é mais focado, mais dedicado, e sempre tem um meio... Só que o meio desleixado, vamos dizer assim, tem qualidade também. E aí que os pais precisam ter de exaltar a qualidade. Você é isso, você é aquilo, você é capaz. Você não é bom nessa área, mas essa qualidade aqui você sobressai. Sim, né? Eu faço isso muito com meus filhos. Um é esportista e o outro é focado. Então eu destaco para equilibrar, né? Para não pensar que um é mais inteligente que o outro. E os adultos também precisam fazer isso consigo mesmo, né? Pô, eu não sou bom nessa área, mas é impossível uma pessoa vir ao mundo e não conseguir, assim, se destacar em uma área específica. Às vezes o cara não é bom em exatas, em matemática, mas é bom em história, é bom em português. Entendeu? Às vezes o cara não é bom em história, não é bom em português, não é bom em exato, mas é bom em arte, é bom no esporte. Tem que ter alguma coisa boa. Então, quando você olhar no espelho, cara, procura alguma coisa boa que há em você. E existe. Existe, Todo né? mundo tem. Então, assim, hoje a gente vive muito o rótulo, né? Que colocaram na gente. Então, a gente acredita e existe no texto lá, quando você lê 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos. Olha só,
O que é argumentação? Advogado usa muito argumento para quebrar a lei e absolver o diabo tem argumentos dentro da nossa mente. Que nós acreditamos que são verdades. É a mesma coisa do PT. São narrativas que o povo acredita que é verdade e é mentira. E existe argumentação dentro da nossa mente que nos limita a romper, que precisam ser destruídos. As crenças limitantes. A pessoa se acha o pior ser humano do mundo, cheia de qualidade, que é aquela história do elefante. Você já ouviu a história do elefante? O elefante, quando é pequeno, eles amarram ele numa madeira, numa árvore. Ele tenta sair e não vai. Ele vai crescendo dentro daquela madeira. Depois de grande, você pode pegar um elefante, pegar um pedacinho de madeira, colocar no chão e amarrar ele. Ele não sai. É só ele dar um passo e sair. Ele vai arrancar o toco do chão. Mas ele acredita que aquele toco é mais forte que ele. Caramba, isso é forte demais. E tem uma frase muita gente assim. que eu não vou lembrar o autor, mas a frase é muito forte. O escravo não deseja liberdade até saber que existe liberdade. Existem pessoas que estão escravizadas por não saber que existe liberdade. Que são pensamentos. É aquilo que eu falei. Parece fácil dizer, né? Mas vamos lá. Mas não seria mais fácil entender que a minha vida é um livro escrito até aqui. Eu posso fechar esse livro e encerrou esse livro. Eu vou começar um livro novo. Eu vou programar minha mente para coisas novas. Eu vou fazer coisas novas. Muda tudo. Muda. Agora, eu posso ficar escrevendo uma história triste o resto da vida. Eu posso ficar me lamentando. Hoje tem muita vitimização. É por causa do pai, por causa do pastor, por causa da minha mulher, por causa do meu filho, por causa do... A gente coloca a culpa em todo mundo. Por causa da localização geográfica. Por causa do PT. Por causa da origem, né? Mas o senhor falou aí que tudo está relacionado à mente. E estamos dentro do mesmo contexto aí de fala. Paulo, ele disse aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Não vos conformeis com este mundo. E o mundo ali pode se referir ao sistema, o cosmo ou a própria existência do ser humano. Não vos conformeis com esses complexos. Não vos conformeis da origem que você nasceu, não vos conformeis em não ter aquilo que você não conseguiu alcançar, não vos conformeis com a mágoa, com a dor, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Em outras traduções está, transformai-o pela renovação da vossa mente. Da vossa mente. Renova sua mente em Deus, né? E aí entra, né? Porque o mundo de Romanos 12, 2 ali é Ainon, né? É sistema dominado por Satanás. Agora, veja bem, existe o sistema mundial dominado por Satanás, mas existe o sistema mental. É isso que eu estou falando. Existem coisas, travas que foram colocadas na nossa infância. Então, por exemplo, pega uma mulher abusada. Ela tem um monte de problema. Mental, de autoestima, sentimento de culpa, porque toda pessoa abusada, não vou colocar 100%, mas a maioria, em vez de culpar o abusador, ela se culpa. Infelizmente. Então ela carrega a culpa achando que é ela o problema. Então veja, são sistemas dominados por Satanás. Se ele domina a mente com pensamento, você não rompe. E aí que entra essa renovação da mente quando a pessoa entende, né? Quando você lê o Salmo lá, Salmo 1, é interessante, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é assunto para uma live, porque muita gente interpreta esse texto todo errado. Mas vamos lá. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que a Bíblia diz que acontece com quem tem prazer na lei do Senhor e medita na lei. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros das águas, o fruto dá na estação própria, as folhas não caem, não murcham, e tudo o que fizer prosperará. Meu Deus. Isso é forte. E aí a gente é preguiçoso de pegar a Bíblia, meditar na Bíblia e praticar a Bíblia. Você está entendendo? Às vezes a gente só lê, né? Que mensagem tremenda. Mas o que eu posso pegar dessa palavra e colocar em prática na minha vida? Porque tem muita gente que fica só no culto ali. Que mensagem, que louvor. Que palavra. Aí nada, não surte efeito se eu não pegar aquilo e não já praticar aquilo. Então, quando eu medito na lei do Senhor de dia e de noite, e eu tenho prazer na palavra, a promessa é,
Será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'águas, cujo fruto dá na estação própria. As folhas não caem no murcho. Agora, o que é mais forte? Tudo que fizer Prospera. Por quê? Porque a fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir a palavra. Quanto mais eu tiver conectado à palavra, mais eu rompo. Não há limite. Que a fé não vê barreira, a fé não vê... A fé vê o negócio acontecendo. Mas nesse contexto aí não é só ouvir, é viver, é praticar, né? É praticar. Ô pastor, falando ainda relacionado à mente, tudo o que acontece na nossa vida é a partir da mente, né? Sim. Se a mente for fraca, o cara é fraco na vida. Se a mente for forte, é forte na vida. Se a mente estiver doente, o cara adoece na vida. Se a mente for saudável, ele é saudável na vida. Existem muitas doenças que estão no corpo como reflexo daquilo que está na mente. A pessoa é curada na mente, a doença é sanada. Existem pessoas que estão tendo opressões, como enclausuramentos, como ansiedade, depressão, que não é demônio. É apenas a sua mente que está sendo escravizado. Bloqueios mental. Então, tudo está a partir da mente. Uma pessoa que peca na vida, primeiro pecou na mente. Vem a premeditação. Ele esquematiza tudo na mente. Deu certo na mente, pode dar certo na vida. Mas quem santifica a sua mente, santifica também na vida, né? Sim. Então, esse é o maior cuidado que nós precisamos ter. O cuidado com a nossa mente. É por isso que Martinho Lutero, ele disse que as aves... A gente não consegue impedir das aves voar sobre a nossa cabeça ou sobre a nossa mente. Mas nós podemos impedir delas fazerem ninhos, né? Fazer um ninho na cabeça. Provérbios 17:4 diz, assim como você pensa, assim como você deseja, assim será. Não é forte um texto desse? Assim como o homem se imagina, assim ele é também. Assim ele é. É isso mesmo, Provérbios 17. Aí você fica imaginando o seguinte, se você pensa só em derrota, você vai ser um derrotado. Agora, se você imaginar, existe aquele texto de Jeremias também, bem sei eu o pensamento que tenho ao teu respeito. Agora, olha o que diz o texto, pensamento de paz e não de mal, mas no final do texto está assim, para te dar o fim que você deseja. E qual é o fim que as pessoas estão desejando, né? O que é que você deseja? O que é que você está pensando sobre você e sobre o teu futuro e sobre a vida? Então, quer dizer, Deus quer te dar o fim que você... deseja. E o que as pessoas estão desejando? É o que você está falando. A pessoa doente, mentalmente ela é doente no corpo. Ela é ansiosa, ela tem crise de pânico. E isso gera um monte de esquizofrenia. Burnout, né? Burnout. Né? E aí entra... Você ouviu falar de um cara que ficou preso num frigorífico? Não. O cara, no fim do expediente, isso aconteceu. Ele ficou preso dentro do frigorífico, só que o frigorífico estava desligado. Quando chegaram no outro dia, ele estava com uma crosta de gelo em cima dele. E aí os caras foram estudar, porque não tinha sido ligado, não tinha gelo. O que eles chegaram à conclusão? Por que ele estava congelado? Porque a mente dele criou um ambiente, olha só, que ele estava dentro de um ambiente gelado. Caramba. Não é forte um negócio desse? Muito forte. Por quê? Porque ele absorveu dentro dele que ele ia morrer congelado. E ele morreu. Sem o frio. Sem ter frio. O frigorífico está gelado. Isso, ligado. tá aí, tá sendo estudado essa questão aí. E eles chegaram ao seguinte, é a mente. É o poder da mente, né? Olha o poder olha aí que você vê. Olha o poder da mente. Então, ele criou um ambiente que se tornou uma realidade. E isso é em tudo. Em tudo. Eu tenho um carro que eu tive... em 2020, que desde 2018, quando ele foi lançado, 2017, eu passava por ele, vou ter um carro desse. Minha mulher dava risada. Eu vou ter um carro desse. Eu vou ter um carro... Até que eu fui na concessionária e comprei o carro. Agora pensa na sensação. Mas eu não programei a minha mente para ter aquilo. Você tá entendendo? Sim. Eu disse, eu vou ter um carro desse. E eu tive o carro, andei com o carro e provei o carro. Então, o que acontece? Isso é fé? É fé. Mas, assim como a tua alma deseja, assim vai acontecer. E aí, o que as pessoas têm desejado? Então, o maior impedimento... E aí existe a questão religiosa, que a gente culpa tudo quem? O diabo. O diabo. Claro que ele tem interferência, o mundo espiritual é real. Há muitas influências, né? Sim, ele vai tentar de toda forma te bloquear, mas se você começar a pensar diferente acerca de você e do teu futuro,
a tua vida muda. O diabo não tem poder para quem está com a sua mente totalmente fixada, colocada em Deus, né? Na palavra. O apóstolo Pedro disse assim, lançai toda a vossa ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então lance a sua ansiedade, lance a sua mente, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. E é por isso também que Paulo, ele nos deu uma orientação interessante, né? Para nós recebermos o capacete da salvação. Se as nossas maiores batalhas são na mente, se nós temos o capacete da salvação, estamos protegidos. A né? coração, porque é mente e coração. Isso é estratégia de comunista. Domina a mente e coração. O exército trabalha muito com isso. Mente e coração. Se tua mente e teu coração está guardado, nada vai te abalar. Nenhum mal te sucederá. Você vê, por exemplo, você sabe que existem várias questões aí, né? A gente tem que falar de geopolítica, né? Vamos lá. Mas existem as questões, por exemplo, já foi feita pesquisa em pessoas que recebem oração no hospital e pessoas que não recebem. Qual é a estatística? Quem recebe oração sai antes, quem não recebe. E aí, por exemplo, pega uma pessoa com uma mente toda bloqueada, toda doente, a mente doente, e ela vai no hospital e recebe o diagnóstico de câncer. Câncer para matar ela em dias. Porque ela vai absorver todo aquele... Agora, pega uma pessoa diagnóstico câncer, mente sadia. Eu vou ser curado. Tá entendendo? Sim, sim. É a forma como você enxerga. É uma doença, tem remédio, tem médico e Deus pode operar o sobrenatural. Acabou. Vamos dar um exemplo da doença mundial que nós tivemos? Morreu mais pessoas por causa da mente do que em si por causa da doença. Agora você tocou... Eu um dia tava lá... Vou te confundir com o Bolsonaro. Passando mal. E eu falei, o quê? Eu não tenho nada. Por quê? De tanto ver, a pessoa, ela espirrava, ela absorvia todos os sintomas sem ter nada. Você tá entendendo? Entendi. Na hora eu rejeitei, eu falei, não tenho nada. E já mudei o pensamento e tal, tirei o foco daquilo, acabou. E aí você pode dizer, mas a gente tá dizendo, a gente não pode negar que existiu. Eu conheço pessoas que saíram da UTI, né? Que ficaram entre a vida e a morte. Não, nós não somos negacionistas, né? Não estamos negando a questão de existir. Agora, que psicologicamente, pelo medo, pelo pânico, pelo que a pessoa estava vendo, no noticiário, toda hora, toma cuidado, não sei o quê. Um monte de frigorífico, aquele monte de corpo, os caminhões na Itália, tudo fake news, né? Aquele negócio da Itália lá, que apareceu um monte de caminhão do exército, foi antes da pandemia. Mas eles colocavam aquele monte de caminhão com um monte de defunto dentro. Aí, o teu psicológico, ele já tá... Absolve aquilo. Já absolve, você já vive aquela situação. Eu tenho amigo meu que ele chegava na porta de casa, ele tirava a roupa na porta de casa, se limpava com álcool em gel para entrar dentro de casa. E ele não deixava ninguém sair se não precisasse. Você viu o abraço do Luciano Huck nas pessoas? Era em volta de uma bolha, lembra? Ah, sim. Ali era artista. Ali que abraço. Ali era só para gerar pânico. Mas assim, o caos, o desespero afeta a mente das pessoas e morreram muitas pessoas mais por conta do psicológico do que necessariamente por conta da doença. Nós não somos negacionistas, existem muitas pessoas que sofreram danos e até hoje estão enfrentando problemáticas por causa dessa doença, né? Pessoas estão com dificuldade na respiração, sequelas, né? Respiração, pessoas ainda não estão sentindo o paladar como sentia antes, não está conseguindo sentir o olfato como sentia antes. Por quê? São as sequelas da doença. Nós não somos negacionistas, mas é fato que muitas pessoas teve a sua psique abalada e acabaram morrendo, não por conta da doença, e sim por conta da mente fraca, né? A gente precisa. Falando sobre isso, eu estava no Rio de Janeiro agora, e o pastor lá, o pastor Anderson Bravo, comentou algo interessante, que a gente estava falando da bandidagem, da criminalidade no Rio e tal. Ele falou, Fábio, existe. Isso é fato. Talvez o Rio de Janeiro seja o lugar que mais tenha isso. Assalto, arrastões, tráfico impera, não sei o quê. Cara, mas a mídia propõe algo que está além daquilo que acontece. Aí o porquê? Cara, aqui no Rio de Janeiro, as empresas de seguro de celular são as que mais estão ganhando.
Ou seja, todo mundo que compra o celular desse seu aí não quer andar de bobeira, ou seja, faz o seguro de celular. As empresas de insufilme, de carro, assim, de antifurto, ou seja, para não quebrar facilmente, não é um carro blindado, mas do vidro ali, tá ganhando bastante. E às vezes por quê? Porque gera esse caos na mente das pessoas, do perigo, do medo. Aí o que? As pessoas querem se proteger, mas de que forma se protegem? Gastando. E aí o Estado ganha, é um sistema. Aí ele falou bem assim, ó, se parar de proclamar isso, que o Rio de Janeiro é perigoso, se parar de falar que existe assalto, bandidagem e tal, não sei o que e tal, as empresas, o Estado para de ganhar. Na realidade, isso vai além, né? Por que eles... Por exemplo, a gente teve uma operação gigantesca, morreu muita gente, né? Muita gente. Só que, se o BOPE e a polícia quisesse, eles pegavam todos os chefes. Não tem como. Não tem como hoje... Então, por que permanece? Porque existe um conjunto que tá tudo ligado. Existe Estado, existe polícia, existe bicheiro, existe quem manda e não tá nem lá no morro. Porque na minha visão, por exemplo, isso é minha visão. Fernandinho Beiramar, Marcola são figurantes. Eles precisam de um cabeça para o negócio acontecer. Você tá entendendo? Existe alguém maior por trás dele. É perigoso. Não, mas claro que ele existe. Que manda. E quando você pega, por exemplo, Pablo Escobar na Colômbia, que foi o 6º homem mais rico do mundo, saiu na Forbes, 500 milhões de dólares. Ele tem muito dinheiro enterrado na Colômbia de Pablo Escobar. Dinheiro mesmo, eles enterravam no chão. Criação da CIA. Aquilo ali abre caminho para um monte de investigação, quem que é o narcotraficante, quem manda... Então, existem coisas que estão muito além do que você enxerga. Aí o crime. Porque hoje, por exemplo, o cara, em São Paulo, no Rio, o policial não corre atrás de um ladrão de celular. E se ele prender o cara com o celular, ele vai para a delegacia. O ladrão vai sair antes dele, já começa por aí. Ele nem fica lá dentro. Mas o próprio nosso presidente defendeu, falou, a gente não pode prender uma pessoa que rouba um celularzinho, entendeu? Ele também falou agora, né, que os traficantes são vítimas dos usuários. Os usuários. Agora veja. O nosso presidente é poeta demais, né, mano? Rapaz, que presidente maravilhoso. Aí entra. Aí, veja bem, o policial vai pra delegacia, o cara sai antes, ele vai ter que ficar fazendo um formulário. E ainda o ladrão é capaz de sair e dar risada da cara dele. Né? Que nesses dias teve um caso aí de um cara que tem 24 prisões, condenado. E foi para audiência de custódia e foi solto. Então, o que acontece? O cara roubou o celular, a pessoa não fica sem celular. Você tá entendendo? O cara roubou o carro, você não fica sem carro. Então, isso movimenta, é o que o pastor falou. Não movimenta só o Isofilme, a seguradora de celular. Isso movimenta tudo. Porque você sendo roubado... Por exemplo, no Rio tem muito roubo de carga. Eles pegam a carga e levam para o morro. Todas as cargas são asseguradas. Então, quer dizer, o seguro vai pagar, automaticamente vai se produzir novamente o produto, volta para o mercado. E assim que gira um negócio... Você está entendendo que está além? Só que o que aconteceu no Rio de Janeiro está muito além do que a gente está enxergando, né? Porque assim, o que aconteceu no Rio de Janeiro agora, nessa mega operação, eu tenho assim, duas visões, né? Foi uma ação de segurança pública ou foi uma ação de politicagem? Porque o governador tem pretensões políticas, né? Bolsonaro está se apagando do cenário. Precisa aparecer um herói. E o pessoal agora está colocando o cara no índice de pesquisas para presidente. Mas já ouvi falar que ele não quer vir a presidente, ele quer vir a senador. Estava apagado. Enfim, isso aqui que eu estou falando são especulações. Seria, de fato, um desejo do governador de levar segurança pública ou o desejo do governador é só aparecer no cenário nacional por um ideário político? Então, existe algo que ninguém viu.
O governador alertou os Estados Unidos sobre o Comando Vermelho ser uma célula terrorista no Brasil. Quem que influenciou tudo isso? Foi o Eduardo Bolsonaro em Washington e o Carlos Bolsonaro no Brasil. Então veja o que acontece. Não tem como ter uma operação, porque querendo ou não, vamos abrir bem aspas aqui, a operação foi bem sucedida. Sem inteligência aquilo não acontece. Não tem como, porque antigamente a polícia entrava e um monte de inocente ia pro... E todos que morreram ali, deve ter algum ou outro, mas veja, todos com ficha criminal, com antecedentes criminais, tudo bandido que morreu. Até agora, até a mídia esquerdista não noticiou nenhum inocente, a não ser os policiais, né? Sim, os 4 policiais. Então veja bem, houve inteligência de fora, tá? Para chegar no nível que chegou. Por quê? Porque não faz uma operação daquela sem um... E isso tá... Você não vê nenhum governo de esquerda, deputado, vereador, prefeito, exaltando o que aconteceu, porque todos se amedrontaram. E a prova que os Estados Unidos estava por trás de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro. Na mesma semana, a Argentina declarou o PCC e o Comando Vermelho como célula terrorista e o Paraguai também. Porque o governo não aceita. Aí veja bem as imagens que o governo americano tem agora. Drone lançando bomba em cima de polícia. A quantidade de fuzil que foi preso. Foi mais de 100 fuzil preso. Então veja. Existe algo que é para minar o governo Lula. E isso é fato. O Cláudio Castro ganhou 500 mil seguidores. Outra coisa, a população... O Ratinho fez uma pesquisa ao vivo lá se a população apoiava ou não apoiava. 93% da população. E quem assiste o Ratinho é o povão. Sim. 93% aprovou. Você viu como a população aplaudiu a polícia depois? Sim. E aí, veja, as narrativas do governo caem por terra. Aí, veja, o Lewandowski falou que não recebeu. O cara da Polícia Federal falou que tinha recebido. Só que não quis se envolver. Então, o governo sabia e não quis se envolver. Talvez nem esperava. Não, disse que o Cláudio Castro já havia entrado em contato com o governo federal para enviar os blindados da Marinha, né? Só que... E outra coisa, se enviasse os blindados, muitas mortes não ocorreria. Pelo seguinte, isso amedrontaria os próprios... traficantes que estavam armados, evitaria deles trocar tiro com a polícia, porque quem vai enfrentar blindado, meu irmão? Já é uma desvantagem o cara enfrentar um policial que é treinado, alguém que não é treinado, só porta a arma ali, às vezes treina de frente com uma latinha, com uma garrafa, ou atira pra cima pra amedrontar a população. Agora tá entrando blindado lá, o cara não vai querer. Não, vou me render, vou me entregar, vou fugir, vou correr. E outra coisa, muita gente morreu indo pra mata, onde foi estratégia policial. É essa estratégia que pegou os bandidos de supetão. Por que pegou de supetão? Porque eles não esperavam, que já estava tudo preparado para a morte deles. Agora, que você tem uma intervenção americana, você vê que o Maduro, por esses dias aí, o Trump já declarou. Eles já estão posicionados para atacar as bases militares da Venezuela e a qualquer momento, talvez ele está dando tempo para o Maduro se entregar ou algum sniper ir lá e acabar com o problema da Venezuela. Veja que Olavo de Carvalho falava, se a Venezuela cair, o Brasil, o comunismo no Brasil estremece. E é o que está acontecendo. Só que veja, existe algo sincronizado em torno da América Latina. Aí, semana passada, outra coisa que acabou com o mundo narrativo do Brasil. A China fechou um acordo histórico com os Estados Unidos. A ponto que a América conseguiu comprar o TikTok. A América comprou o TikTok? Direitos do TikTok nos Estados Unidos, a China não tem mais acesso a nada. Eles bloquearam ali aquelas informações do TikTok. O acordo é anormal. Quando eu digo... Você lembra que eu falo que a China é um instrumento de quem? Dos americanos, dos globalistas. Então, o que acontece? Você vê que com esse acordo gigantesco que a China fez com os Estados Unidos, mostra que a China não está, talvez, nesse momento, no total poder
de afetar o BRICS, de pegar o BRICS e combater os Estados Unidos. E isso enfraquece quem? O Brasil, porque o Brasil é totalmente aliado da China. O que os Estados Unidos não quer? Que a China tenha poder nas terras raras do Brasil e influencie a América Latina ao comunismo. Então, a guerra de Marco Rubio, que é o cara que está negociando com o Brasil, é contra o comunismo. E agora você vê, envolvimento dos Estados Unidos, com certeza, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o Castro deram uma mensagem para a esquerda, tá? E não foi só do Brasil, da América Latina toda. A ponto que a Argentina e o Paraguai declararam o Comando Vermelho e o PCC como terroristas. Você está entendendo? Então, existe todo um cenário que envolve política, sim. Não podemos dizer que não envolve. O Castro, com certeza, é senador eleito agora. Mas também uma situação dessa não tem como não envolver política. Sim. Você pega, por exemplo, o presidente de El Salvador. Para a segurança pública e El Salvador se tornar essa referência de segurança mundial, houve toda uma engrenagem. É claro, o crime, a bandidagem, você combate com educação, com cultura, com oportunidade, com coisas básicas, né? Mudando a mentalidade das crianças que crescem, porque na comunidade, na favela, eu digo isso porque eu vim de lá. Você vai crescendo e, de repente, você vai vendo que existe um caminho mais fácil para a popularidade, para o dinheiro, para você ser, de alguma forma, temido, que a gente acha que é ser respeitado, você acaba sendo temido. Aí você, ao invés de se inspirar na pessoa que cresceu na favela, na comunidade e se deu bem na vida como um grande profissional, você acaba se inspirando e se influenciando no cara que está portando arma na mão, entendeu? Que está ganhando dinheiro ilícito ali. E aí você vai nessas comunidades, por muitas vezes, as crianças e os adolescentes crescem com essa ideia. Não, tem a oportunidade lá. Da pessoa que saiu da favela se tornou um jogador de futebol. Da pessoa que saiu da comunidade se tornou modelo. Da pessoa que saiu da comunidade se tornou um lutador. Da pessoa que saiu da comunidade se tornou um advogado. Da pessoa que saiu da comunidade se tornou um médico. Mais perto tá a pessoa que não saiu da comunidade, continua lá, é traficante, é poderoso, acaba se tornando uma inspiração para você ganhar dinheiro de forma fácil. Então, assim, o pastor até falou para mim, cara, eles estão em silêncio agora, se acalmam, daqui a pouco sobe uma fumaça lá na comunidade, no Complexo do Alemão, mostrando que o novo cabeça da comunidade já foi eleito. Ele já está lá. Então, morreu 100, já tem 100 pronto para assumir. E essa é a questão. E aí você vê, quando a gente olha para toda essa questão, que a gente não pode tirar a política disso, eu vejo assim, que eles estão minando o PT. Essa é a proposta. E depois da conversa com o Trump e com o Lula, você vê que nem se ouve mais falar em bloquear a rede social. É verdade. Cadê as regulamentações das redes sociais? Mais, você vê. Por quê? Porque o Brasil viu que o negócio é muito além. E o Brasil, o governo, né? Não o Brasil, tá com medo da queda da Venezuela. Por quê? Teve um tesoureiro que comprovou que o Maduro financiou a campanha dos presidentes da América Latina. Através do quê? Através do que o Trump tem declarado, através do narcotráfico. Então, nós estamos vendo, minando. É onde a gente tem que parar e pensar que o mundo está pendendo para a direita. Está se endireitando? Está entrando para direita. Mas é uma questão política, né? Por exemplo, o que aconteceu em Nova York essa semana é algo ali que, na minha mente, é programação pura. Mas que o mundo está em nível de presidentes, das megas empresas, né, que estavam aí toda na agenda woke, que saíram, McDonald's, Burger King, Meta, as redes sociais, por exemplo, o YouTube me devolveu um canal de 100 mil, me devolveu, eu fui censurado na pandemia. Quer dizer, você vê que parece que está, entre aspas, livre. É o quê? É um mundo caminhando mentalmente para um líder que solucione problema, e esse líder mundialmente é o anticristo, e a gente sabe que ele vai ter princípios por ser o Messias de Israel. Então é algo programado. Agora,
existe o outro lado que a gente precisa entender, e isso eu vi policiais falando sobre o Rio de Janeiro, que teve muita gente morta, que apareceu decapitada, que não foi a polícia que matou. Que eles aproveitaram e mataram pessoas que precisavam ser mortas na comunidade e jogaram no... 2 dias depois, me mostrou lá agora. Mostrou 2 dias depois de tudo, a invasão da mega operação, lá no complexo, mataram uma adolescente, pô. Ali na faixa, como é? A maré, faixa da maré, alguma coisa assim. Mataram adolescente, mas é o traficante. Sim. Entende? E não tem... E aí existe o outro lado, vamos lá. 50 milhões de brasileiros moram em comunidades. É pouco ou é muito? É muito. E quem manda na comunidade? É o governo ou é o traficante? O traficante. Então é um mundo paralelo. Então veja bem, nós temos um país dentro de um país. Você está entendendo? Sim. É 50 milhões de pessoas que naquele ambiente, que ela é igual o índio, você teve comigo lá na Amazônia, quem manda na tribo é o cacique. Sim. Para a polícia entrar na tribo indígena, só com a permissão do cacique ou só se o cacique chamar. Até para um missionário pregar o evangelho, né? É o cacique que manda, não é a polícia que manda e o Estado que manda. Nas comunidades é a mesma coisa, quem manda é o traficante. Então tem lei, tem regra. Tem ou não tem? Tem lei, tem regra. Tem roubo numa comunidade? Não tem. Não tem. Mas, ó, essa é uma discussão muito ampla. Por exemplo, se a gente for discutir se há essa ação da mega operação, nos leva a entender que há uma forma de você solucionar a criminalidade, a bandidagem, há uma forma de você diminuir a violência, há uma forma. Só que a discussão se torna ampla pelo seguinte: será que essa população de mais de 50 milhões, que o senhor falou aí, quer essa mudança? Por exemplo, pergunta para a pessoa que não paga água, não paga energia elétrica. Internet barata. Nem internet às vezes paga. Quer sair da comunidade, quer pagar água, luz e quer ter uma vida melhor. A maioria, pô, não quer. Porque para eles está confortável lá vivendo. Tem gente, na verdade, que aplaude o crime. Tem gente que fala, eu prefiro a tranquilidade que os traficantes, que os criminosos aqui nos oferecem. Aqui ninguém rouba, ninguém assalta, ninguém faz o mal pra gente. Entendeu? Tem um tribunal do crime. Se acontecer alguma coisa de errado aqui, o próprio crime vai resolver isso. Então, assim... E existe o lado que se tiver passando dificuldade de pedir ajuda, tem comida, o traficante ajuda. Não, o tráfico distribui cesta básica. Por exemplo, Natal, quem distribui os brinquedos para as crianças nas comunidades é o governo? É o Estado? Eles ajudam, não tem... Se a pessoa for, principalmente famílias raízes e tal, que estão ali, eles ajudam. Mas você vê, é um mundo paralelo, não é um mundo paralelo que você está dizendo. Tem muita gente que pode dizer, eu não tenho opção, né? Que quando você estuda sobre a questão do ambiente, é o que a gente estava falando. A pessoa cresceu, o pai nasceu ali, o vô tá ali por gerações e já acostumou. Porque viver em comunidade existe muito afeto. Existe o churrasco na laje, existe a risada, existe um monte lealdade. Lealdade, existe muita coisa que envolve ali a pessoa ficar presa naquele ciclo, tanto emocional como... Então, assim, eu vejo assim que é um mundo paralelo que, como você falou, se eles quisessem, eles combateriam. Por exemplo, o Lula não declarou GLO no Rio. Agora, lá em Belém, que está tendo a COP, ele declara GLO. Né? São 8 mil soldados para garantir a segurança do povo? Essa é a pergunta. Não é. É para segurança dos bilionários e dos estadistas que estão lá. Para uma agenda, que é uma narrativa mentirosa para arrecadar dinheiro. Você está entendendo? Ele não chamou a questão de lei e ordem para o Rio de Janeiro. E ele declarou, eu não vou declarar GLO no meu governo. Não vai ter exército contra o povo. Mas para proteger
o povo dele, para quem manda nele ou dá muito para ele colocou o exército para a segurança dele. E não é complexo Pesado isso? demais, né? Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Agora, a gente sabe também, Fábio, que 70% daquelas pessoas que morreram era filho de crente. Isso é ruim. E surge outra pergunta, né? Outra questão aqui. Pergunta um traficante, alguém que está no crime, que é pai, se ele quer que os filhos sigam o mesmo exemplo deles. Não quer. Rapaz, se for fazer uma pesquisa, os traficantes, os criminosos, aconselham os filhos a ir para a igreja, pô. Vai para a igreja, é o melhor caminho. A maioria deles são desviados, afastados, conheceram o evangelho. A maioria deles tem nome bíblico, pô. É Pedro, Tiago, Mateus, João. E você vê que outra questão que é bom se tocar é a comunidade de Israel no Rio, né? Que o traficante se declara crente. Que os meninos com fuzil na mão é paz do Senhor. Paz do Senhor. Tá tendo agora também essa questão da facção gospel, né? Que é essa da comunidade de Israel. Tá tendo uma facção gospel. Que é da comunidade. É essa aí que você tá falando? É a comunidade de Israel. O Fantástico fez lá, todos os becos é nome bíblico. A bandeira de Davi em tudo quanto é lugar. Rapaz, será que o líder... se o cara for pra morte, eles mandam aceitar Jesus. Manda aceitar Jesus antes. Manda aceitar Jesus, né? Vamos caminhar tua alma pro céu. Não, eu fiquei sabendo que tá tendo uma facção gospel. É chamada de Comunidade de Israel. É lá na Comunidade de Israel. Ali tem um pastor que trabalha comigo no Rio, lá no Morro de São João. É gigante. Aí ele foi lá com outro pastor nessa comunidade. Diz que os meninos ali vendendo e tal, viram que ele era pastor pela postura, falou: paz do Senhor, pastor. Aí ele, paz do Senhor. Daí o pastor que estava com ele não cumprimentou. Aí os caras falaram: e aí, não vai dar paz do Senhor? Tipo... Rapaz, que situação que nós estamos vivendo. Por quê? Na mente daquele povo ali é guerra santa. Mas usando mal, né? Usando droga, prostituição. Vendendo. Não permitindo terreiro. Tem muita comunidade no Rio que não permite terreiro. Você não Candomblé? Viu? Tem não. um monte de vídeo. Os traficantes mandando destruir os terrenos. E eles não falam de direitos humanos, questão religiosa. Vai lá. Falar pro traficante para deixar o terreiro. Não deixa. Por que não deixa? Porque pais eram evangélicos. A origem é o cristianismo. É complexo o assunto, né? É interessante esse assunto aí, na verdade, porque poucos sabem, né? Sim. Até pessoas já entraram em contato comigo para falar sobre essa comunidade evangélica. Essa facção gospel. Sim. Aí, falando, comenta sobre esse assunto tal. Aí foi onde eu fui pesquisar um pouquinho, eu falei, facção gospel. E é essa comunidade de Israel, né? Tudo bíblico, tudo... Eles vivem na Guerra Santa. Na mente deles é uma Guerra Santa. Agora entra essa questão que tu falou, né? A maioria são filhos de crente. Sim. E aí vem, né? A dor dos pais. E assim, são mortes cruéis. O que aconteceu entre essas almas e Deus ali, só elas sabem, né? Se deu tempo. É tragédia, né? São vidas que se perdem. E é doloroso demais. A gente vê que muita gente sofre, se perde, muita gente abala, né? Você vê. Apesar que outra coisa que chamou a atenção, que muita gente não percebeu, teve vários vídeos de familiares dizendo: meu irmão não era vítima da sociedade. Eu vi isso aí também. Vítima eram os meus pais, né? Teve uma que perdeu 2, teve outra que perdeu os pais. Teve uma mãe que foi na delegacia que o filho foi preso, falou: você tem tudo e eu não te criei para isso e tal. Então, quer dizer, você não é vítima da sociedade. E daí você vê que não é vítima da sociedade. Porque muitas vezes a base é boa, mas é o que você falou. Olhou, aí vê lá o cara cheio de ouro, fuzil no pescoço, as mulheres beijando o pé dos caras. É isso que eu quero. Infelizmente. Infelizmente tem até uma questão que, nesse período aí, até se politizou, né, tudo, né? Um falou: não, eu sou de Cláudio Castro, eu sou de Lula.
Porque surge um questionamento. Quem foi o culpado? Porque, querendo ou não, ainda que muitos celebram, os bandidos morreram, bandido bom é bandido morto, tal, são vidas. São pessoas que morreram e alguns deles até sem salvação, alguns não, né? Pelo contexto de vida que estava vivendo, biblicamente, a não ser se houve um arrependimento ali antes da morte, tempo, né? se houve tempo, mas dentro de uma ótica que você não espera, tá trocando tiro, como é que você vai se arrepender trocando tiro? A não ser se você levou o tiro ali e demorou algum tempo para você morrer, né? Mas a maioria ali não tiveram salvação. Aí a gente fica preocupado. Quem foi o culpado? Cláudio Castro, o governador, com ação, presidente Lula, que não enviou os blindados, que poderia evitar as mortes, porque a polícia subiu lá para prender pessoas, não foi para ter essas mortes. Mas aí rolou a troca. Se tivesse enviado os blindados, não teria ocorrido nessa chacina. Então quem é o culpado? Cláudio Castro? Lula? Não, pô. O culpado, infelizmente, foram as pessoas que em algum momento tiveram a opção de escolher o que queriam na vida e queriam uma vida fácil. Só que aí entra outra coisa, né? As pessoas acham que um governo é que vai mudar a vida da comunidade, o governo vai mudar a vida da pessoa. Não. Quem vai mudar a vida das pessoas é Jesus. Que a gente falou no início. Eu digo isso pelo seguinte, pastor. Eu fui lá do crime, eu tenho uma cicatriz na barriga, tenho uma bala alojada no corpo. E se não fosse Jesus que tivesse me encontrado, eu estaria perdido. Essa altura nem estaria aqui no podcast. Então é Jesus o único que tem a capacidade de mudar e transformar a vida do ser humano. Porém, é necessário uma escolha da pessoa também, de aceitar o chamamento da graça. Porque, rapaz, onde tem mais igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo, daqueles camaradas que andam de joelho, sobe um monte, desce um monte, cheio... Mano... Rio de Janeiro Deus já tá aviado, né? Irmão, é lá na comunidade, você não encontra pessoas tão cheias de Deus nas grandes capitais. Entra no que a Bíblia diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, assim, são pessoas que saíram da escravidão e são livres hoje. E entra essa questão. E aí entra outra coisa que eu falei que ninguém tá falando. Houve um avivamento depois dessa morte. Você tem certeza, você tem noção de quantos bandidos abandonaram o fuzil depois de ver voltaram para Jesus. Tem vídeo de bandidos dizendo isso não é vida, mãe me perdoa, não sei o quê. Por não ter te ouvido os caras na hora do desespero, né, vendo a morte batendo. E muita gente reflete, fala, não, é melhor eu abandonar essa vida e viver uma vida em paz, né? Outra coisa que chamou a atenção, o Marcinho VP, veja bem, o Marcinho VP diz que tem uma rede social dele, foi postada a fala dele na rede social sobre o que aconteceu. Aí, veja bem, o Bolsonaro não pode ter acesso à rede social. Outra coisa, Marcinho VP pediu autorização ao Supremo Tribunal para dar entrevista ao Cabrini sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Bolsonaro não pode dar entrevista. Se ele chegar a dar entrevista, é um escárnio, não é? Na cara do povo. Rapaz, pesado, né? Como é que o cara tem rede social? e pode, talvez, dar uma entrevista. O Marcinho VP e um ex-presidente não pode. Que não tem crime nenhum. Você está entendendo o nível que nós estamos chegando? E aí vem a repressão que foi o Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro. Não adianta que o Alexandre foi lá para ver e tal. Hoje está tendo uma audiência pública, ele vai receber um monte de ONG de direitos humanos. Quer dizer, isso vai dar muito pano para manga. Só que o que está pegando? A ministra de Direitos Humanos queria dar ajuda do governo para todas as famílias que perderam os entes queridos. O governo já segurou. Porque imagine, o governo lá, você não vê condolência aos policiais. Você viu o Lula falando dos policiais que morreram? Não. Algum governador do PT falando dos policiais? A maior blasfêmia foi o Boulos dar 1 minuto de silêncio às mortes. Na posse dele. E não dar 1 minuto de silêncio às mortes. Quem deveria ser eram os policiais. Então, cada um tem a vida que escolhe, né? Só que vitimizar pessoas que andam com fuzil atirando em polícia é complicado. É a escolha que eles tiveram. E eles estavam ali prontos para morrer. Agora, o que eu acho incrível nisso tudo é que houve a repressão do Supremo, tá a ventar. Só que é por isso que eu digo que existe os Estados Unidos. O Cláudio Castro não entraria numa guerra dessa se ele não tivesse uma costa quente para
para dizer, pode ir que nós vamos te dar suporte. Ele não entraria sozinho, A né? prova é que eles declararam o Comando Vermelho como agente terrorista no Brasil. O governo do Rio de Janeiro, quer dizer. Aquilo ali é a prova que o Eduardo Bolsonaro está por trás para mostrar o poder do crime, não só em morro, mas influenciado em tudo. No Brasil, né? Diz que tem... Tem um vídeo aí na Câmara de Vereador de São Paulo, que o cara foi prestar depoimento lá, um criminoso, e o vereador perguntando onde é que vocês estão, ele falou, nós estamos aqui dentro. na cara daí o vereador lá, o presidente da Assembleia ficou bravo, então me diga quem, não sei quem, e ele deu risada, nós estamos aqui dentro. Tô aqui. Mas isso aí não tem como fugir da política, né? 2026 é um ano de muita decisão. Renato 38, ele tá falando por aí que 2026 o Brasil vai se tornar entre aspas, um lugar complicado para se viver. Muito complicado para se viver. Mas tudo gira em torno da geopolítica e também dos candidatos que vão concorrer às eleições presidenciais do Brasil. Só que é perceptível o quanto a direita é desorganizada, né? Sim, não tem. Bolsonaro ainda não nomeou alguém. A anistia tá anestesiada, ninguém fala de anistia Não vai mais. ter anistia, gente. Corre o risco do Lula, no finalzinho, ele mesmo promover a anistia, ficar como herói, ganhar o povo que é a favor da anistia, porque o Lula, cara, é um dos maiores estrategistas que o Brasil já teve politicamente falando, pô. Não dá pra negar. Então é arriscado o cara, ele mesmo, anistiar pra o quê? Porque tem muita gente que é de esquerda que é a favor da anistia. Tem gente que é de centro, que está contra as pessoas continuarem presas, entende? Está sendo contra o governo federal por conta dessa prisão por golpe. Que golpe que houve? Então tem gente que está esperando o governo federal tomar uma posição concernente a esses presos. Então corre o risco do Lula ter essa carta na manga no final aí do seu mandato para concorrer às novas eleições e corre o risco do cara ganhar novamente, viu? Mas por quê? Por exemplo, a direita. Quem é o candidato a presidente da direita? Jair, primeira opção, plano A. Jair, Messias, plano B. Bolsonaro, plano C. Pô, aí tá um monte de gente. Aí o Eduardo Bolsonaro, eu vou sair. O Flávio, eu vou sair. Aí uma briga da desgrama. O Cleitinho lá, senador, já brigou com o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro criticando Tarcísio. Que direita mais perturbada que nós temos, velho. Essa parte poder falar que a esquerda é mais organizada. Totalmente. Eles são mais unidos. Eles têm. Na realidade, a esquerda é uma religião, né? É sério. Uma seita, né? Eles são uma religião. Porque eles acreditam que vão salvar o mundo. Os militantes, né? Os cabeças sabem que estão lá para escravizar o povo. Mas os militantes são totalmente fascinados pela ideia de justiça social, né? Justiça social. Então, a verdadeira justiça social era ensinar as pessoas a crescer, a empreender, a gerar riqueza para que outros. Só que o povo de esquerda quer tirar dos ricos para dar para os pobres. São os Robin Hood. E verdadeiramente são os Robin Hood, porque eles roubam, né, de todas as formas para ajudar e escravizar as pessoas. Então, assim, é muito complexo, só que eles têm essa ideia de unidade. Eles roubam para ajudar quem, pastor? Eles são Robin Hood. Eles roubam para ajudar quem? Não, existe, por exemplo, eu ouvi muito o Olavo de Carvalho. Por exemplo, se o Lula, o Olavo de Carvalho falou algo muito forte. Se o Lula roubasse para ele, era uma coisa. Todo o dinheiro de roubo de esquerda é para manter o sistema, o poder, os governos. Então é para injetar em política. Eles utilizam isso. Claro que o cara, ninguém sabe o patrimônio dos filhos do Lula, né? As fazendas e tal, e mais um monte de coisa. E ninguém toca no nome dos filhos dele também. Que é outra coisa de se pensar. Sim. Os caras têm muito. Falando nisso aí também, o governo federal agora está tendo, parece uma lei que é para beneficiar os familiares do que Para que eles possam trabalhar também. os familiares que perderam os filhos agora nessa mega operação, né? Eles querem manter, dar uma... Então, isso, mas aí o governo já disse que não vai. Não vai? Porque vai pegar mal.
Se, se estender a mão, vai pegar mal, porque parece estar apoiando o bandido. Mas o bandido que tá preso já recebe um salário lá, né? Bastante. Então, o que acontece, Fábio? Quando a gente vê essa ideia, a esquerda, eles têm uma filosofia de salvar, de igualdade. Então, a ideia do Lula é quebrar a classe média, gerar um grupo de pessoas escravas do governo e beneficiar o grupo dele. A prova disso é a JBS. Ele colocou sigilo de 5 anos sobre os telegramas da JBS com os Estados Unidos. Você está entendendo? A JBS estava no escândalo mensalão. Veja bem, todas as pessoas que foram prejudicadas pela Lava Jato, está tudo nadando dinheiro de novo. Tudo solto. E tudo trabalhando com nome de outras... São as mesmas pessoas com nomes diferentes, nome e fantasia diferente, mas tu tá acesso. Por quê? Outra coisa, fidelidade. Eles, se tá junto... São leais, até né? a morte. Diferente da direita, né? É complexo. Não é complexo? Totalmente. Aí, por exemplo, a gente vê as pessoas saindo de partido político para se beneficiar da direita, indo para lá e para cá com ideias, e não há uma unidade, um pensamento. Mas a gente sabe que isso tudo é uma agenda. E na sua visão, quem vai vir como candidato da direita? A minha visão, o Tarcísio já é candidato reeleito. Já. Candidato eleito para presidente, Na o minha Tarcísio. visão. Não Será tem que ele vem? O Eduardo Não Bolsonaro. tem. Porque o Eduardo quer vir. Não tem condição. Ele nem aqui quer pisar, ele vai preso. Não, mas ele tá falando que vai vir. Ele tá brigando, dizendo que vai ser presidente. Se Jair Messias Bolsonaro, ele fala, não se tornar elegível, Eduardo Bolsonaro... Pô, o cara tá vivendo o tempo todo nos Estados Unidos, aí quer vir pra cá pra eleição? Ele não vem. Se ele pisar aqui, ele sabe que vai preso. A Polícia Federal tava parada na porta da casa dele esses dias. Esperando ele. Não, eles estão monitorando ele nos Estados Unidos. Você vê o nível. A Polícia Federal está investigando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A Michelle Bolsonaro não vem como presidente? Então, a Michelle Bolsonaro, senadora do Rio, Carlos Bolsonaro, senador de Santa Catarina. A maior briga em Santa Catarina por causa do Carlos vir para Santa Catarina para ser senador para Santa Catarina. E aí entra, quem será o vice do Tarcísio? Porque não tem outro candidato. Caiado não tem poder, Zema não tem poder. Ratinho Júnior não, eles querem... Seria a chapa ideal, o Ratinho Júnior e vice do Tarcísio. Agora também o Cláudio Castro, né? Vice do Tarcísio. Não tem, né? Disseram, né, que o Cláudio Castro é muito queimado no Rio de Janeiro também, viu? Tem muito de melhor por lá. Diz que essa mega operação também foi para limpar um pouco da barra dele lá no Rio. Mas me diz um político que não tem. Tarcísio até então. Ou tem alguma coisa que você aponta do Tarcísio? Não, a questão existem coisas, Fábio, dentro da política, é meio que o direito. Imagine que existe uma licitação para fazer uma obra de metrô. Aí, essa licitação precisa passar pela Câmara de Deputados Estadual lá, no Rio de Janeiro. Aí, vamos lá que tem 10 empreiteiras. Só que tem a empreiteira mais poderosa. Ela vai lá e vai dizer, dou 100 mil reais para cada vereador para votar para a gente ganhar. Ela ganhou pelo voto. Você tá entendendo? Mas... Então tem muita coisa que acontece assim na política. Que eles legalizam... É só no Brasil que acontece. Eles legalizam a corrupção. Mas não é só no Brasil que acontece isso, né? No mundo todo. Mas no Brasil é um portal, né? São as negociatas, né? Existe. E a senadora em São Paulo, será que o Feliciano vem? Então, ele é o candidato, né? Será? Diz que o Eduardo Bolsonaro pode ser candidato também a senador. Tem o Derrite também, a senador. E são 2 vagas, né? Esse ano em São Paulo, né? Eu acredito que o Marco Feliciano vai vir com muito apoio dos evangélicos, né? O Samuel Ferreira já declarou apoio, o Zé Wellington. E se o Bolsonaro apoiar ele, fechou, né? É uma probabilidade grande, né? De ganhar. É uma grande probabilidade. Ô, pastor, mas tem coisas também acontecendo no mundo aí, envolvendo o Papa, né? Os católicos, esses dias aí, eu acho que se frustraram um pouco com o Papa, né? Os irmãos da Igreja Católica. Porque o Papa quebrou com a imagem da Nossa Senhora, né?
falou que quem salva é Jesus. Na realidade, essa crença sempre existiu, né? Mas nunca foi declarada publicamente por causa de Maria, a abençoada, agraciada Maria. E a gente precisa ver, né, esse movimento, tudo isso, na minha visão, é um movimento de unidade religiosa, que quer agradar gregos e troianos, né? Então, assim, a gente vê que aconteceu muitas coisas, né? Ele recebeu aquele cavalo branco, o Próton, que chocou o mundo, né? Que foi bem na semana ali daqueles acordos de paz. O que mais me chamou a atenção sobre aquele cavalo foi que ele é árabe. É um cavalo árabe. O nome que é primeiro. E toda a ideia de um cavalo branco vindo desde as Olimpíadas, né? Que as Olimpíadas o início das Olimpíadas, ela começa com o cavalo branco vindo sobre as águas, que é uma alusão ao Apocalipse. Mar no Apocalipse e as nações. Então, o cavaleiro está cavalgando sobre as nações. Quando o cavaleiro termina ali aquela marcha, ele entra, daí ele sai do rio, né? E aí vem o cavalo branco com todas as nações caminhando atrás dele, com as bandeiras. Aí termina a Copa do Mundo com uma imagem de um ser descendo do céu, se manifestou. Eu sei que no final das Olimpíadas se manifestou a trindade satânica, o falso profeta, o diabo e o anticristo. Porque todo esse cenário foi feito em cima do globo, de todos os países do mundo. E aí esse ano surge esse cavaleiro no Vaticano, né? Uma mensagem. Tudo que para o mundo branco é paz, né? Mas a gente sabe que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. É uma mensagem. Que é quem Israel está aguardando. E né? aí vem o cavaleiro ser árabe, né? O príncipe herdeiro da Arábia Saudita e o Jared Kushner hoje são os cabeças aí para coordenar, para ser o possível Messias, né? O príncipe herdeiro da Arábia Saudita por ter uma mãe judia, né? Então ele tem sangue judeu, e o Jared Kushner pelos acordos que ele está fazendo. Então são duas figuras emblemáticas que têm muito. O Jared também agora diz que a guerra da Ucrânia, assim como ele fez o acordo de Abraão, o Donald Trump pediu para ele fazer um acordo entre o Ocidente e o Oriente ali, entre a Ucrânia e a Rússia. E se ele conseguir fazer pautas para um acordo que não vai beneficiar só os dois, mas vários países na região, imagine. Sim. É muito forte, não é? Porque além de beneficiar os dois países, vai beneficiar a OTAN, né? Então todos vão se beneficiar com a situação. A OTAN ali, os países... Os países europeus que estão ligados à OTAN, né? Ligado à OTAN. Então, veja. Então, começou ali. Aí ele foi rezar uma missa com o Papa Francisco, eu achei estranho. O Jared? O príncipe herdeiro? Não, quem rezou a missa lá... foi o Papa Leão, foi lá rezar. Outra coisa que aconteceu, que muita gente não percebeu, o rei Charles foi no Vaticano. E o rei Charles, a guerra é que o Reino Unido, muita gente não sabe, é protestante. O Reino Unido não é católico, eles são protestantes. Sim, ali foi berço de avivamentos extraordinário, né? E aí, veja bem, o rei Charles recebeu um trono dentro do Vaticano com o emblema com o brasão dele, e eles rezaram juntos pela paz mundial. E aí houve a reconciliação da igreja protestante da Inglaterra com a igreja católica. Tudo esse ano, olha só. Então ali não foi uma questão só política, tá? É uma questão religiosa. Ecumenismo. Outra coisa que o Vaticano fez agora na questão olha só, protestantes e católicos. O Vaticano abriu uma sala de oração para muçulmano. Mas eles estão dentro do Vaticano. Mas o Vaticano está fundando uma religião ecumênica que envolve o Crislã, né? Muçulmano, é o islamismo, o cristianismo e judaísmo. Aí veja bem, o Vaticano ligado ao Islã, que criou uma sala para oração, porque por causa de alunos, né, que vão estudar no Vaticano, queriam orar, não tinham onde orar, criaram a sala de oração. Isso deu um impacto lá na Igreja Católica. O rei Charles, representando a Igreja da Inglaterra, que é protestante, foi rezar junto com o Papa, que é católico. E agora o Papa... Por isso que eu estou dizendo, uma declaração dessa
ela é muito além da questão do Vaticano. É uma ligação religiosa mundial. Porque hoje, infelizmente, tem muita gente na igreja evangélica que já não vê diferença nenhuma entre católico e protestante. e Até porque não há mais aquela, por exemplo, há um tempo atrás, os protestantes pregavam veemente contra o catolicismo romano, principalmente contra a idolatria. E hoje não fala mais nada. Dependendo do lugar, o padre está pregando na igreja evangélica e o pastor está pregando na igreja católica. E isso é mundial, isso que é incrível, né? É mundial. E outra coisa, a gente sempre fala, né? A gente teve aí o período da Reforma Protestante, mas existe a questão linda da Reforma, que foi o surgimento da igreja, né? A igreja meio que surgiu das cinzas. Sim. E toda essa questão, mas a gente sabe que Lutero foi usado por um grupo político para combater o Império Romano. Sim. Que Roma dominava reis e líderes mundiais. Então, para dividir, dizer, não é bem por aí. Você está entendendo? Dividiu ali a questão dos governos protestantes igreja e católico. E aí você vê que dentro dessa questão de igreja e Estado, tudo está unido. É por isso que o anticristo vai ter um falso profeta. Você está entendendo? Então, essa linguagem é aproximação, é para não quebrar. E a gente sabe que quando você estuda, por exemplo, sobre Hitler, que é uma figura que personifica quem será o anticristo, vai ter quase o mesmo perfil, ele só fez o que fez com apoio da Igreja Católica e da Igreja Luterana, católicos e protestantes. Que fez os judeus como inimigos, né? Entendeu? Que entra a questão dos católicos achar que os judeus têm que pagar por ter crucificado Jesus, e a questão de Lutero ali é muito forte, né? Porque Lutero acreditava também que os judeus precisavam pagar um preço pelo que aconteceu. Você vê. Um antissemitismo, então, partiu de Lutero. E aí você vê que toda essa questão hoje de uma unidade religiosa é em torno de um líder mundial, que vai usar as religiões dentro de um termo de uma pacificação. E tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. E as pessoas não querem perceber, né? Que é o mais incrível. A figueira já floresceu, né, pastor? Vamos lá. Isso aí deixa pra gente debater com o César. Vai ser forte esse debate com o César. Mas então tudo está acontecendo. Pastor, mas o senhor falou aí que o mundo está caminhando para a direita. Se o mundo está caminhando para a direita, dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer que há uma grande possibilidade do anticristo ter um viés político mais de direita do que de esquerda? Uma roupagem, né? Não que ele seja. Né? Por isso que por que com 3 anos e meio, né, que a Bíblia fala dos 7 anos do anticristo, né? A última semana de Daniel, a Bíblia é muito clara que com 3 anos e meio ele vai quebrar o pacto com Israel e vai perseguir os judeus. Então ele vem como lobo numa capa de ovelha. Então parece que é tudo maravilha, mas ele vem com princípios altamente diabólicos por trás, né? Porque imagine como é que Israel vai aceitar um Messias profano? Mas diz que ele não vai ter afeição por mulher, então ele vai ser meio... Daniel 11:37. Né? Então existe toda uma... Como é que fala? Uma ideia, né, que todo mundo achava que ele viria de esquerda, mas não tem como. Do jeito que o poder do mundo hoje está... Estados Unidos e Vaticano é conservador. Quando a gente estuda sobre... Existe um dos papas, que eu digo assim, teologicamente, tem muita gente que não estuda, né? Mas por que Bento XVI foi preso? Você sabe por que ele foi? Não sei. Porque ele era altamente conservador e tinha muito... Tem livros de Bento XVI que são chocantes, tá? Mensagens profundas. Então, ele era um teólogo mesmo, baseado na doutrina de Cristo, como o Leão tá querendo. Então, veja que eles prenderam o Bento XVI por ele ser totalmente contra aborto, contra a agenda woke, contra tudo isso, ele era contra. Aí veio o Francisco, de início era contra. Daí eu acho que a hora que ele viu quem manda
ele mudou todo o comportamento dele. Ele abriu a bênção para casais do mesmo sexo, falou que se um ET viesse no Vaticano, ele batizava. Para padres que é homoafetivo. Podem assumir, né? Ele não pode praticar, mas pode dizer o que é. E aí chega o leão. O leão é o equilíbrio não é nem um extremo nem outro. Mas você vê que o princípio dele é mais conservador. É uma mensagem ao mundo. Isso é forte. Né? Aí entra a questão do prefeito, né, de Nova York. Tem o prefeito de Nova York agora, que é muçulmano. É o primeiro prefeito muçulmano em Nova York. E eu acredito ali nos Estados Unidos, né? Eu posso estar equivocado. É um fenômeno. Nos Estados Unidos houve um outro prefeito que é muçulmano? Eu não sei essa informação. Só que aquilo ali, aonde que a gente vê? O discurso dele foi tremendo, tá? E foi declarando guerra, né? Ele falou que Trump, eu sei que você está me ouvindo e ouça bem, né? Nova York é terra dos imigrantes e continuará sendo terra dos imigrantes. E nós vamos pegar do dinheiro dos bilionários e vamos distribuir, vai acabar e tal. E ele declarou guerra ao governo americano. Agora, veja, o prefeito de Nova York, a escola dele é George Soros. E existe foto dele com a família Soros. Outra coisa, envolve religião. Teve discurso na Times Square a favor, por quê? Por ele ser muçulmano. Eles fizeram uma mega manifestação na Times Square depois da vitória deles. E nós precisamos influenciar o mundo. Todos precisam conhecer Alá. A única religião verdadeira são os muçulmanos e tal. Então você vê que existe uma linguagem religiosa e política atrás da vitória dele. E é para Trump ver que o negócio está minado também. Né? E querendo ou não, o Islã é a religião que mais cresce no mundo, né? É a religião que mais cresce no mundo. Por gerar muito filho. E gerar muito filho. Tá tomando conta da França. Sim. Da Europa. Na Europa, hoje. Agora sim, eu só concluindo que o senhor continua. Tá tomando conta da Europa. Aí agora nos Estados Unidos, um país que é totalmente cristão. Protestante. Tem um prefeito muçulmano em Nova York. Tá. Isso é um fenômeno. Porque Nova York e Califórnia sempre pendeu para a esquerda. A Califórnia, lembra lá? Mas o muçulmano não é a esquerda não, pô. Ele é mais... não, mas o prefeito de Nova York hoje, ele é democrata. Ele é altamente de esquerda, tá? Esse prefeito muçulmano é de esquerda? Eu acho que doideira. Eu nunca vi um muçulmano. E ele vai ser uma pedra no pé de Donald Trump. E aí você vê que é provável que Trump mande a Guarda Nacional. Tem alguma coisa, Fábio, é muito importante tocar nesse assunto. Tem duas coisas que assustam. Primeiro, que Donald Trump não conseguiu aprovar o orçamento para 2026. A dívida americana bateu 38 bilhões de dólares. Então, quer dizer, ele assumiu com 36,5. Aumentou a dívida do governo. Aí vem outra coisa. Existem várias áreas governamentais que estão sendo afetadas. Por exemplo, o tráfego aéreo nos Estados Unidos, fim de semana, foi um caos. Porque os operadores de avião, que fica lá dando para os pilotos, estão tudo em casa, porque eles estão sem receber salário. Então, eles estão jogando atestado para não ir trabalhar. Então, já está afetando o tráfego aéreo. Outra coisa, tem 40 milhões... Existe tipo um Bolsa Família nos Estados Unidos. Fiquei sabendo disso ontem. 40 milhões de pessoas que recebem essa ajuda do governo. Não tem dinheiro para esse mês. Aí um juiz da Suprema Corte, mesma coisa do Brasil, determinou um fundo lá de reserva do governo americano para pagar. Não paga só metade. Quer dizer, mês de dezembro não tem dinheiro para essas 40 milhões de pessoas. Caramba. Que é tipo um Bolsa Família. Aí tem um monte de órgão público sendo reduzido a carga horária porque não tem funcionário. E aí existe outra coisa. Donald Trump está colocando a Guarda Nacional em vários locais dos Estados Unidos. E Guarda Nacional é igual GLO, é lei e ordem. Eles só são colocados para apaziguar tumulto. E sabe o que isso está dizendo? É uma mensagem, tá? E poucas pessoas estão percebendo.
vai ter guerra civil nos Estados Unidos. Esse povo sem dinheiro vai se levantar contra o governo. E a Guarda Nacional já está posta para combater o povo. Olha só, o Trump tá tendo tanta coisa para se preocupar com os Estados Unidos e fica se preocupando com o país dos outros, né? E mundialmente parece o cara, mas internamente ele está todo minado. Então veja, não tem como, por exemplo, por que os democratas não querem liberar o orçamento? Porque ele não quer liberar dinheiro para a agenda woke. Ele fechou a USAID, que era um portal de dinheiro, que era uma organização que distribuía dinheiro para o mundo todo, para a esquerda mundial, inclusive para a campanha do Lula. No governo Biden, né? Então o que acontece? Ele estancou e os democratas estão segurando o orçamento para quê? Para que não possa ele ter estabilidade no governo. Quer dizer, então sem dinheiro ele não consegue governar. E ele está irredutível. Então, eu não vou ceder aos democratas. E isso está gerando uma crise interna sem precedente. E os Estados Unidos estão devendo muito. Pesado isso aí, hein? Não é? Uma informação muito pesada. E eu digo para você, se tiver uma guerra civil nos Estados Unidos, é sanguinária, tá? O povo, todo mundo tem arma. Mas os Estados Unidos é uma nação muito potente. Eu acredito que eles conseguem dinheiro até da onde não tem para conseguir evitar essa guerra civil, né? Então, mas aí... Porque senão, se houver essa guerra civil nos Estados Unidos, enfraquece muito a América. Aí existem duas coisas que são preditivas, que é bom a gente lembrar aqui, que eu lembrei essa semana. Primeiro, no mesmo ano eles lançaram o filme A Guerra Civil e O Mundo Depois de Nós, que é de Barack Obama. Então, assim, tem coisas programadas para acontecer. Então, tá acontecendo, na verdade, né? Diante dos nossos olhos, só que às vezes a gente não percebe. E ele vai colocar a Guarda Nacional em Nova York para monitorar, para pressionar esse prefeito. Porque o que é a Guarda Nacional? É a mesma coisa que você... Só o presidente tem poder de mandar a Guarda Nacional entrar em ação. Então, até isso está sendo... os governadores estão estranhando. Porque primeiro quem ativava, pedia... É a mesma coisa que o Castro fez. Pede para o presidente vinha pelo governador. Só que agora quem que está mandando a Guarda Nacional não são os governadores e prefeitos. É o presidente que já está mandando. E aonde mais ele está mandando é onde está governado por democrata. Pesado. A gente falou do crescimento aí do Islã, dos muçulmanos ao redor do mundo, e está havendo massacre em países africanos aí dos cristãos, né? Há uma perseguição ao cristianismo no mundo, só que não se fala sobre isso. Se morrer não que eu sou favorável, né? Se um homossexual for assassinado, o mundo fica escandalizado pela homofobia. E tem que se escandalizar. O ser humano não pode ser objeto de matança, do ódio de outro ser humano. Jamais. Mas por que a cristofobia não é falado nos meios de notícias, principalmente nos grandes jornais? Existem países aí que os irmãos não têm liberdade de culto. Se for pego cultuando, são condenados à morte, à prisão. Na Nigéria agora mesmo teve um massacre. E quem foi o causador desse massacre foi o próprio muçulmanos radicais, né? Eis a questão, né? A gente vê que na Nigéria e Sudão, no Sudão foi feio. Tem imagens de satélite mostrando sangue. Imagine, um satélite captar aquela mancha de sangue. É muita morte. É muita gente sendo morta. Eu digo que isso é bíblico, primeiro que Jesus disse, né? Mateus 24:9 a seguir lá. E vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí Jesus fala de morte, de perseguição, né? E a gente vê que existem lugares em que o evangelho se expandiu muito. Esses lugares, por exemplo, o povo é muito avivado. E eu até comentei em uma live esses dias, se isso está acontecendo é porque a igreja está incomodando o mundo espiritual nessas regiões. Porque não pega bem ali a janela 10 por 40. Mas quando a gente estuda sobre missão,
existe nessa região que pega a África e Ásia ali um trono de Satanás que impede o crescimento do evangelho. Então, quando a gente estuda sobre nações não alcançadas, que a gente acha que o evangelho não foi pregado no mundo todo, as pessoas têm uma visão errada. O que é um povo não alcançado? É um povo que só 2% dele recebeu o evangelho. 2%. Então, quer dizer, o evangelho está lá, mas é muito pouco diante da dimensão do povo. Então, o evangelho está lá. Só que ali, o que dá a entender é que a igreja está posicionada e está incomodando o inferno. Para cada ação existe uma reação. E o que eu acho chocante? A igreja foi perseguida logo nos primórdios, por quê? Porque estava crescendo. E o que acontecia quando a igreja foi perseguida? Ela crescia mais ainda, né? E é o que está acontecendo, está havendo um avivamento. Quanto mais sangue de crente é derramado, mais almas se salvam. E vai lá e pergunta se aquele povo quer fugir, estão indo cultuar. Eu vi no Portas Abertas é muito interessante. O povo não está parando de ir para culto, para adorar. Mesmo sabendo que a qualquer momento pode chegar um monte de gente ali e matar. Porque o povo africano é incrível. É só indo lá. Eu quero te levar lá agora em dezembro. Tu vai lá em dezembro, né? O povo africano é incrível. Eles nos chocam que eles não estão preocupados com amanhã. É por isso que o culto, aquele culto lá que você vê eles dançando, eles entregam tudo na hora. É hoje. Então, se ele recebe o dinheiro, ele vai gastar hoje. Amanhã Deus vai prover. E é bíblico. O problema disso que incomoda o nosso raciocínio, porque é bíblico. Jesus diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer e vestir. Se o pai, né, se a ave vai lá e come, se o lírio do campo se veste dessa forma, quanto mais não vai cuidar de vocês. Então, o verdadeiro, você vê que na África existe isso. Para mim, viver é Cristo, e se eu morrer, é lucro. Agora, o Donald Trump já entrou lá, né? Já entrou? Já. Foi pro ataque também? Foi para cima da... Ele disse que o presidente da Nigéria lá já chamou ele para o acordo, para não ter... Que ele falou que ia fechar as verbas, ajuda... E o presidente da Nigéria é muçulmano? Ele estava fazendo vista grossa. Ele não é a favor, mas ele não estava... É porque a maior parte da população é muçulmana, os empresários, os ricos, sim, né? Então ele estava fazendo vista grossa, só que agora ele já teve que ir, porque vai afetar a economia do país. Que é a arma do Trump, né? Mas aí é lindo que você falou, quanto mais persegue, mais cresce, né? Existe até uma canção, eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram. A cada sangue derramado... sendo jorrado, mais pessoas nasciam para pregar o evangelho, pessoas cresciam pregando o evangelho. Por que a igreja cresce tanto em perseguição, né? Parece quando está confortável, cômoda, né? Por exemplo, no Brasil. Não tem perseguição. Não tem perseguição, mas a igreja parou de crescer, entre aspas, né? Porque as pessoas acabam analisando as grandes comunidades, a super, hiper, mega igreja, fala, a igreja está crescendo e tal. Será que estamos crescendo mesmo como igreja ou estamos crescendo apenas como popularidade, né? Clube social. Porque, tipo assim, cresce, mas parece que nós estamos um pouco mais distante do evangelho, poxa. Entendeu? Essas mega comunidades e tal. Eu não sou crítico, não. Eu acho que é melhor ter as megas igrejas do que os megas bares, né? É melhor ter as megas igrejas do que as megas casas noturnas. Porque pelo menos a pessoa está ouvindo um pouco da palavra, mas parece que o evangelho que está sendo pregado não está mudando a vida de ninguém. Não está transformando as pessoas, não estão levando as pessoas a serem parecidas com Cristo. É muito raso. Eu ouço muito mensagem... Esses dias eu baixei uma playlist no Spotify de mensagem de uma comunidade. Por eu gostar do pastor lá dessa comunidade, aí, quando ele prega é uma coisa, né? Você já vê mais Cristo, você já vai... Mas as pessoas que vão no altar, você já não vê. Você vê autoajuda pura. É autoajuda. Não é aquele evangelho. É autoajuda. E é autoajuda do início ao fim. Não tem uma gota ali de você dizer, não, essa mensagem é cristocêntrica, essa mensagem ela edifica. Você vê textos bíblicos levando a uma autoajuda assim, vazia ainda. Sim. Então, hoje existe esse grande choque, né? Que as igrejas hoje,
elas se transformaram em um ambiente bom. Bom, não é ruim você viver em comunidade, é ruim. Não, é muito bom, né? Um ambiente familiar. De relacionamento, que hoje se fala muito, né? Mesa, sentar na mesa, gerar relacionamento. Network, né? A igreja está se tornando um lugar de network. Com certeza. É. Com certeza, não tem? E só que o quanto que eu estou crescendo em Deus nessa comunidade. Eu sempre digo, se eu estou num ambiente em que eu não cresço espiritualmente, que eu não tenho uma vida com Deus, uma vida, não é um ambiente. Porque o propósito de Cristo é que até chegamos à estatura de varão. Perfeito. Então, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoá-la, vai aperfeiçoá-la até o grandioso dia. Então, quer dizer, é um processo de crescimento. E tem pessoas... E isso se você fizer um raio-x, você sabe disso. Tem pessoas que estão 10, 15, 20 anos dentro de uma comunidade que está no mesmo tamanho. É verdade. Tá Porque faltando uma perseguição. Até se acomodou. Tá faltando uma uma perseguição. Tá faltando uma perseguiçãozinha, tá? Mas não uma perseguição tipo, o teu perseguido passou porque ele se posicionou na política. Ou uma perseguição igual aquele pastor Tupirani foi preso. Mas também, pô, o cara chama o STF. Vai cá, tem coragem, né, velho? Você já viu o pastor Tupirani? É de Brasília? Não, do Rio, Tupirani. Não. STF, seus bandos de safadas, sem Sim. vergonha. Mesmo, sim, rapaz. Mas ele fala palavrão, esse cara. Tudo, rapaz. Ele chama, não dá nem pra eu falar aqui do que ele chama o STF, uma mano. praga dessa. Rapaz, rapaz, eu vejo aquele cara falando um negócio e ele amaldiçoou o Rio de Janeiro antes de acontecer esse negócio. Eu amaldiçoo o Rio de Janeiro. Que aconteça um caos nessa cidade. Porque vocês se entregaram à prostituição. Aí usa expressões pejorativas. E xinga mesmo. Suas prostitutas, suas putas, não sei o que. Rapaz, no culto, cara doido. Tem gente, eu já ouvi gente dando glória a Deus. Sim, sim, e pega as pessoas. Eu, a priori, eu achei que era um personagem. Mas é um local de culto onde tem pessoas cultuando. E o cara, eu amaldiçoo as companhias telefônicas de telemarketing que liga de madrugada. A gente acha que é algo sério. Mano, é esse o evangelho. Parece que é loucura. E o problema é que tem público. Tem gente. Eis a questão, né? Tem gente que tá ali pronta para se submeter. Pastor Tupirani. Era muito interessante se as pessoas entendessem, né, que o evangelho é crescimento. Não é... Boas novas, E a gente tá hoje, infelizmente, focado em escândalo, focado... né, em mostrar coisas que não nos convém. Ontem ainda pela manhã no jejum eu falei sobre isso, sobre a pessoa vê o pastor com um carrão e pensa, cara, tá roubando. É a primeira coisa que vem na mente, cara, é para isso que o povo dá dízimo. Mas ninguém sabe a história dele com Deus, não sabe quantas vidas ele ganhou para Jesus, quantos mendigos se transformaram em empresário através do ministério dele. Não sabe quantas vezes ele andou de carrinho. Andou de bicicleta. Lá no Nordeste, eu gosto muito de no Nordeste, que lá no Nordeste é sertãozão mesmo, né? O povo andar em pau de arara, andar a cavalo, no início de ministério. Hoje estão tudo bem. Mas, e se você for analisar, foi porque algum empresário deu, alguém foi lá e disse, não, pastor, fui muito abençoado através do seu ministério, tá aqui. E as pessoas não sabem enxergar as coisas dessa forma. Tem a mente, isso é um bloqueio mental terrível da religião. Infelizmente. As pessoas hoje, no Brasil, a gente vê que as pessoas elas vivem presas a argumentos do diabo para não dizimar, para não ofertar, para não ajudar, para não prosperar, para não ajudar a obra missionária, né? Riqueza é coisa do diabo, prosperidade é coisa do inferno. E ser miserável é coisa de Deus. E aí você vê que é nesse nível. Então, assim, a gente foi programado muitas vezes para rejeitar tudo que a Bíblia quer que a gente viva. Você tá entendendo? E aí tem como você ser próspero e ser fiel a Deus, pô. Cada um vai dar conta diante de Deus e eu preciso entender. Eu preciso estar num ambiente que me gere crescimento, né, em todas as áreas. A gente leu lá o Salmo no verso 3, né? Tudo que fizer prosperará. Um ambiente que me libere a palavra, em que eu viva a palavra, em que eu obedeça a palavra, que eu seja essa árvore frutífera, plantada junto a ribeiro de águas, que as folhas e os frutos dão na estação própria, e tudo que eu fizer prosperar. É a Bíblia.
né? É a Bíblia. Eu preciso chegar nesse nível Sim. de produzir, de gerar no tempo certo, né? É ser, fazer e viver o que a Bíblia te ensina. Pronto. E é possível. E se eu tô num ambiente que não me gera isso, eu não tô na igreja de Cristo. Não tá vivendo nem a Bíblia. Então, é bem complexo, mas é isso. E aí você vê uma igreja perseguida nesse nível. Você viu um pastor dentro do túmulo? A cova que foi aberta? Eu vi. Eu acredito que Donald Trump olhou para lá por causa que ele falou: Donald Trump, olhe para nós. Ah, foi verdade. Eu não suporto mais sepultar os crentes e tal. E ele chamou o Trump mesmo. Chamou, Trump. Aí você vê o povo glorificando na cova, ouvindo aquele pastor. Mas não tem como nem não glorificar, meu irmão. Pra quem é crente, ver uma cena daquela ali, não se emocionar, não sentir Deus e não glorificar o Senhor por tamanha fé, irmão. E não aconteceu, o Trump não falou que vai entrar. Pronto. Já entrou. Você vê, um pastor que ninguém conhecia, de um vídeo na internet, chegou ao presidente dos Estados Unidos e falou: agora chega, vamos dar um basta aí. Essa aí é pros ateus, que diz que Deus não ouve ninguém. Deus ouviu, tocou no coração do Trump e já era. Então, a igreja perseguiu. A coisa mais tremenda, né? Já vamos terminar, né? Vamos. A coisa mais tremenda, Fábio, de estudar sobre igreja perseguida é que quando você estuda sobre esses crentes perseguidos e chegar lá hoje e vamos embora, principalmente pastor e missionário, eles não querem ir embora. No Amazonas, conversei com o pastor Francisco, não sabe ler. Ficou 3 meses no meio da mata pegando madeira para construir a igreja. Eu fiz um vídeo, tá no meu celular. Perguntei, pastor Francisco, eu quero tirar o senhor daqui. Vamos para a cidade. Eu vou alugar uma casa pro senhor, vou alugar um negócio pro senhor tocar. Para com isso, faz isso não. Vem, pastor Francisco. Ele não. No meio do mato. Por que não? Porque ainda tem muitas pessoas para eu alcançar aqui. Tá lá fazendo buraco lá, tadinho, meu pastor. Coisa linda, né, rapaz? A Sara, você conheceu? Sara. Aí você vê a Sara, a gente construiu... Ah, você foi lá, não? Sim. Começou, Começou. Já tá aí sapata pronta da igreja. Coisa linda. Não é tremendo? Tremendo demais. Aí é a única igreja da tribo. Se chegar pra Sara, a gente queria arrumar um casamento, mas era difícil. Mas ela não quer sair de lá de jeito nenhum. Tem que ter um varão que queira viver no meio do mato lá com ela, né? Arrancar madeira, carregar... Que nem eles foram lá pegar areia... A gente deu cimento, as coisas. Ela tá junto em tudo. Não é incrível? Essa visão do evangelho de Jesus que a gente consegue ter além daquilo Do que a gente sistema. vive, das megas, das igrejas que parecem um shopping center. Essa simplicidade do evangelho que ainda tem nos lugares, nos recônditos do Brasil, do mundo, nas comunidades, nas favelas. Tem esse evangelho, é que nos encanta, que mostra que o evangelho puro e simples de Jesus está avançando. Aí, tipo assim, eu falei aqui que parece que a igreja não está crescendo, parece que ela está se popularizando, porém existe uma igreja, além daquela que está às nossas vistas, que está crescendo. Além da mídia, né? É que nem a Sara mesmo, não pode gravar muito vídeo. Não pode falar sobre tudo. Por causa do IBAMA. E aí você vê outra coisa linda lá, que você teve lá no Amazonas. Você teve lá naquela igreja que a gente tá construindo lá agora, né? Que era uma casa dentro do rio. Sim. O pastor começou a obra lá, um monte de gente. Eu tô com um batalhão de gente trabalhando lá, voluntário. Eu vejo os vídeos. Não é incrível o negócio daquele lá? E eu tem os pagos que a gente tá pagando, mas tem o povo que é pastor voluntário. de igreja. O pastor falou lá te ajudar. Traz os irmãos. E estão lá cavando buraco, fazendo concreto e... Eu tô firme lá com o meu missionário bebê e com o José Nilson. José Nilson. Estão trabalhando. É quando eu não divulgo muito aqui no canal, não, mas os missionários estão aí evangelizando, ganhando vidas. Igreja dentro da igreja e a gente faz parte da igreja que vai ser arrebatada em nome de Jesus. Perfeito. Nós precisamos encerrar, precisamos almoçar. Pastor Israel Santos já chegou. Às 14 horas, daqui a pouquinho, estaremos de volta em mais um episódio ao vivo do Eu Acredito Podcast. Se você chegou em nosso canal aqui e você nos acompanhou e ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Deixa o seu like aí, estamos com mais de 376 pessoas e temos apenas 273 likes. A plataforma, o YouTube, vez ou outra, ele passa por mudanças. E geralmente quando passa por mudanças, afeta o canal. Eu percebi que os podcasts ao vivo
está passando por essa mudança que o nosso engajamento deu uma caída e as pessoas estão entrando em contato comigo dizendo que não está sendo notificado. Algumas pessoas, talvez por ter acompanhado nosso conteúdo, não ter deixado like, não ter interagido, às vezes a plataforma também parece que entende que o conteúdo não é relevante, acaba não te notificando e pode ser também que automaticamente levou você a se desinscrever do canal. Então, verifique aí a sua inscrição, se você ainda está inscrito em nosso canal. Se não tiver, se inscreva, deixa o like aí para a plataforma entender que o conteúdo é relevante e te recomendar mais conteúdos nossos. Verifique se você está com o sininho de notificações ativado. Se não tiver, ative o sininho de notificações, porque a nossa programação segue aí semanalmente. Então, o pastor Israel Santos, pastor Carlos Cardoso estará conosco. Daqui a pouco, já estou puxando o S carioca, conosco. Conosco! Eu fingi que não ouvi. Conosco! Conosco vai estar às 14 horas. Hoje o pastor Israel disse que vai entregar. Eu falei, não entrega tudo, viu? Faça um charme para você vir de novo, o povo ficar curioso, tá? Daqui a pouco, às 14 horas, pastor Carlos Cardoso, pastor Israel Santos estará conosco novamente. Olha, está amarrado, sai daqui, Carioca, conosco novamente às 14 horas, tá bom? Ative aí o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei, verifique a sua inscrição. E no sábado eu tenho uma gravação muito especial em São Paulo. Deixa aí nos comentários a seguinte resposta. Você é contra ou a favor pastores na política? No sábado nós vamos fazer uma gravação, não vai ser ao vivo, mas nós iremos fazer uma gravação. Você já viu esses debates que está tendo por aí de 20 contra 1, 30 contra 1, 15 contra 1? Nós iremos fazer uma gravação neste formato. Iremos colocar 15 pessoas contra um pastor. Um pastor versus 15 evangélicos contra pastores na política. Vai ser uma gravação extraordinária que demanda aí investimento, recursos para nós fazermos isso, mas nós queremos gerar esse conteúdo para os inscritos aqui do nosso canal. Em parceria com o pastor César Cavalcante, nós estamos fazendo isso. A gravação vai ocorrer em São Paulo. Nós já temos praticamente todas as pessoas que irão participar. Mas se você é contra pastores na política, tendo um motivo relevante, coloca aí nos comentários, eu sou contra. E se você for de São Paulo, você pode participar conosco, tá? E ainda que você não for participar do debate, você pode acompanhar a gravação. Será o pastor Marco Feliciano versus 15 evangélicos contra pastores na política, tá ok? Vai ser uma gravação legal que nós iremos soltar dia 15. Vamos gravar no dia 8 e soltamos no dia 15. Vamos soltar alguns cortes até lá para divulgar esse conteúdo. Vai ser muito interessante, muito bacana. E a nossa programação segue aí ainda hoje às 14 horas. Então fique atento ao nosso canal, esteja conosco às 14 horas que estaremos ao vivo. Perfeito? Nós vamos nessa, pastor Cardoso. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Mais uma vez, gente, olha o presente que eu ganhei do pastor Carlos Cardoso. Ó, bonito, né? O que eu vi nessa caixinha aqui, ó. Quem for para São Paulo fazer, vai ver o relógio. Olha isso aqui, gente. Invicta. Veio lá dos Estados Unidos, pastor Carlos Cardoso. Lembrou de mim. Eu fiz aniversário dia 12 de outubro. Pastor Carlos Cardoso lembrou de mim. Você não lembrou, tá? Eu tô aqui sempre. Você não lembrou. Ô, Fábio, me viu o Pix, eu quero mandar um presente para você, tá? Obrigado pelos conteúdos gratuitos. Você nunca cobra nada, nunca pede nada. Pastor Cardoso foi lá e lembrou. Entendeu? E ainda que eu falei na live esses dias aqui, que eu tava lá no Rio, eu falei, às vezes aqui do estúdio a gente precisa arcar com as despesas de pessoas aéreas que vêm de outro estado, de outra cidade. O pastor Cardoso vem de Santa Catarina. Não me dá nada. E até o que te dá, né? Até o que os 3 mil lá no até hoje. Até o que ele ganha através de mim.
Ah, Jesus. Só Deus. Esse fica em off. Tem coisa que acontece nos bastidores que não dá o pra povo você nem saber. imagina. Eu sei que tá ao vivo. Tem coisa que acontece nos bastidores que o povo não imagina, tá? É só Deus. É Bíblia. Aí tá complicado. Aqui, rapaz, gente, esse relógio aqui é um Invicta, gente. Eu nunca tive um relógio Ai, meu Deus. original, bonito igual esse aqui. De verdade. É de verdade, eu nunca tive. Eu nunca tive um relógio bonito guarda com original. carinho. Não, tô guardando com carinho, eu tô amando. Use, né? Uso, não. Não, eu nunca tive um relógio. Pô, eu Dá um tô. abraço nele. Eu já. Dá um abraço. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ele me deu 3 beijos hoje, mano. Isso é pra provar que ele não é homofóbico, né? Isso é pra provar que ele não é homofóbico. Pessoal, último recado aqui e a gente já vai nessa. Eu acabei de deixar aqui no chat aí o link para você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Às vezes você não é notificado pela plataforma, mas você pode ser notificado todas as vezes que nós formos entrar ao vivo através do nosso grupo do WhatsApp. Lá no grupo nós não postamos nada além daquilo que é relacionado ao podcast aqui, tá bom? E lá tem o meu contato que você pode falar também diretamente comigo, tá? No grupo do WhatsApp. Então clique no link, tá fixado aí, vá para o nosso grupo do WhatsApp, todas as vezes que nós formos entrar ao vivo, nós colocamos o link lá, tá bom? Pastor Genival Bento, já tentei, o pessoal já expliquei algumas vezes, a maioria dos nomes que vocês falam, traga fulano, traga ciclano e tal, eu já tentei trazer todos, mas, infelizmente, às vezes eu recebo uma resposta educada, às vezes eu recebo uma resposta desagradável, às vezes a pessoa não tem tempo de vir, ou se está passando, não tem tempo em sua programação para estar conosco. Às vezes eu preciso custear as despesas para a pessoa vir, que fica muito alto, muito caro, e a gente não tem essa condição. Nós não somos ainda um podcast que ganha muito. As pessoas precisam entender que para a gente ganhar bem mesmo, para custear, às vezes precisa dar oferta para o cara vir, gente, você precisa viralizar todos os seus conteúdos. E o que é viralizar todos os seus conteúdos? É os seus vídeos bater ali acima de 100 mil, 50 mil visualizações. E, infelizmente, aqui no nosso canal, existe vídeo que não passa de 1000 visualizações. E tá tudo bem, não estou reclamando. Mas para a gente ter condições de trazer todas as pessoas que vocês querem, vocês precisam me ajudar a fazer esse podcast se tornar relevante. Existem pessoas, não é o caso da pessoa citada aqui, que olha para o número de inscritos do canal e fala, tem 300 mil. E aí um Flow, um Inteligência Limitada, um Podpah, com mais de 2, 3 milhões, convida entre ir em um canal que tem 300 e um que tem 2, 3 milhões, vai no canal que tem 3 milhões, ainda que não seja cristão. E o cara é pastor, mas tá tudo bem. Às vezes o próprio pastor tem um canal com muito inscrito. Para ele não é viável. Não, se for para eu falar o que eu falo, eu vou falar no meu canal que tem mais inscrito do que o canal do cara lá. Então assim, se você quer que essas pessoas estejam comigo, me ajuda a divulgar, a proclamar o Eu Acredito podcast por aí e até nós alcançarmos uma relevância que as pessoas têm interesse em estar conosco. Mas eu vou nessa, daqui a pouco às 14 horas, ativa o sininho de notificações aí, vai lá para o nosso grupo no WhatsApp que eu vou colocar o link já para você ativar o lembrete para estar conosco, assistindo, interagindo conosco, podcast com o pastor Israel Santos, ex-Deus e Amor, hoje, irmão. Hoje vai ser foda. Hoje, fique com Deus. Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus,
a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando.